Pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa nona aula de francês, de français. E como eu sempre peço, se você ainda não assistiu a nossa aula anterior, que é a aula 8, clique aí no quadradinho que está aparecendo na sua tela escrito aula 8, assiste a aula 8 antes de assistir a aula de hoje, para poder não perder a sequência das nossas aulas, dos nossos vídeos. Ok? Bom, dando continuidade à aula de hoje, nós vamos falar sobre números ordinais. Bom, os números ordinais em francês não são tão complicados assim, tá? Eles são bem fáceis de, digamos, de manipular, entre aspas. Por quê? Porque você vai precisar saber os números cardinais, né? Que a gente já sabe, que são os números que a gente usa para contar. E vamos utilizá-los para compor os números ordinais, que são os números de posição. Lembra lá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Que são os números que se preocupam com a ordem das coisas. Bom, os números ordinais, basicamente, eles são feitos com um número cardinal que você pega e acrescentando um sufixo a este número para torná-lo número ordinal. Mas nós já vamos ver isso. Primeiro, vamos ver dois números que não seguem exatamente isso. Né? O primeiro é o próprio primeiro, né? Ele não tem essa questão de você usar o número 1, né? Que em francês é un, e acrescentar aquele sufixo que eu falei. Não. Ele tem um número ordinal próprio para ele, que é o premier. Premier, né, que está no masculino, e o première, que está no feminino. Né? No caso, primeiro, primeira. Então, a gente pode escrever primeiro ou primeira em francês de forma abreviada, assim como a gente coloca o número 1 e o ozinho, né, que é aquela bolinha, para indicar primeiro, ou o azinho para indicar primeira, o francês também faz isso. Então, para primeiro, ele coloca o 1 e a letra ER, né, no cantinho, para primeiro, né? E para primeira, mesma coisa, só que o R, né? O E com acento agudo, né? O R e o E. Acento agudo não, acento grave, né? O agudo é o contrário. Bom, então, premier, première, que é o primeiro, primeira. O segundo, que é o 2, ele pode ser feito acrescentando aquele sufixo que eu falei, tá? Mas tem outra maneira também de dizer segundo ou segunda, que é o second ou seconde, que é segundo, segunda, né? Mas também podemos fazer daquele jeito que eu falei. Pego o 2 em francês, que é deux, e acrescento o sufixo, que é esse iem, que eu já ia falar. Ok? Então, o segundo, de forma abreviada, você pode escrever de vários jeitos, né? Com ND no cantinho, NDE se for feminino, né? EME com acento grave, né? EME com acento grave, ou apenas E. Aí você que escolhe. Só que se você escolher ND, você está falando second. Se você estiver colocando NDE, você está usando o feminino, second. Agora, se você usar o EME com acento grave ou o E, aí você está falando do mesmo, que é deuxième. Ok? Bom, após o terceiro número, né? O número ordinal terceiro, todos os números ordinais são formados com a adição do sufixo ieme. Tá? Daí já não vai ter aquele caso particular. Ao último número cardinal. Então, às vezes você tem um número lá enorme, você vai escrever ele de forma cardinal, né? E daí no último você transfere para ordinal, que daí o número inteiro ele é considerado ordinal. Então, para transformar um número em ordinal é sempre o último número que você vai mexer.
acrescentando IM. Porém, se o número terminar com E, então se ele tiver um E lá, como por exemplo o 11, né? Ele termina com E, 11. Aí você tem que tirar o E e daí acrescentar esse sufixo que é o IM. Ok? Caso o número terminar com a letra Q ou com F, o que você vai fazer? Você vai trocá-los, né, por QU e por V, respectivamente. Ou seja, se terminar com Q, você acrescenta a letra U ali, né? Ou troca o Q por QU, dá na mesma. Ou, se ela terminar com F, você simplesmente retira o F e troca por V. Os números que forem formados com 1, né, exceto o primeiro, os demais não serão escritos como premier. Tá? Aquele que usar, por exemplo, 1, que é o 1, ele não vai utilizar o premier, se for masculino, ou première, né, no feminino. Mas sim o unième. Ok? No caso do 11, não, porque o 11 ele já tem uma escrita própria dele, né? Mas os demais que tem que usar o 1 lá, aí sim você vai trocar para unième. Ok? Exemplos. 13º. Você pode escrever dessas duas maneiras, como eu já disse. Com E no cantinho ou M. E aí vai ficar 13e. Então percebe que o 13 ele termina com E. Eu retiro esse E e aumento o sufixo IM. Então 13e. 21º, né? Mesma forma lá de se escrever. Você pega o 21, né? No caso, o último é o 1. Então você precisaria usar o 1. Você vai usar unième e não premier, como eu já havia dito, ok? E daí, sempre que tiver palavras separadas, você vai separá-las com hífen nos ordinais, ok? Então, 21º, 20 e unième. Ok? 49º. Mesma forma de se escrever, né? Você vai lá, pega o 40 e o 9, que é o último número, você transfere para o ordinal. No caso, o 9 é neuf, termina com F. Daí, o que a regra diz? Se terminar com F, tem que trocar para V. Então, 49e. Ok? 49e. E por último aí, um último exemplo, o 65º, né? Mesma forma de se escrever como os demais, e daí o 5, que é o último número, ele termina com a letra Q, 5, né? A gente não pronuncia esse Q na hora de falar o 5, mas termina com Q. Nesse caso, o que eu tinha que fazer? Acrescentar a letra U, né? Para depois o sufixo. Então fica 60, né, que é o próprio 60, que ele não altera, como eu já havia dito, é sempre o último número que tem que alterar. E daí o 5 que fica cinquième. Então, 65e. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E por hoje é só. Se você quiser assistir a aula 10, é só clicar no quadradinho que está escrito aula 10. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, clique no quadradinho que está escrito se inscreva e fique a parte de todos os nossos vídeos e todas as nossas aulas, ok? Um abraço, Deus abençoe e bons estudos. Tchau, tchau. Salut!